Amém, querido. Pode se assentar. Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Efésios, capítulo 2, do versículo 17 ao 19. Efésios, capítulo 2, do versículo 17 ao 19. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos fazer a leitura agora nessa versão? E vindo ele, evangelizou a paz. Ele colocou na que eu li, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Apenas 3 versículos que revelam 3 verdades do Evangelho que podem transformar a nossa vida. Queridos, Deus não nos chamou para vivermos uma religião. Deus nos chamou para vivermos o Evangelho. A religião, ela pode ser caracterizada por aparências. A religião, ela pode ser caracterizada por questões externas ou questões visíveis. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho não diz respeito a coisas fora de nós. O Evangelho não fala sobre aparência. O Evangelho não fala sobre coisas que talvez o outro ache ao meu respeito. A religião é isso, a religião é aparência, é coisa, é objeto, é toque, é isso e aquilo, religião. Mas o Evangelho, ele é interno. O Evangelho é a proclamação de uma verdade transformadora que transforma você de dentro para fora. A religião procura colocar você no molde. A religião procura dizer o seguinte: olha, você tem que vestir assim porque você é crente. Você tem que fazer assim porque você é crente. Ora, você tem que fazer assim, mas são impressões externas que nem sempre entram no nosso coração. Que a gente até faz, para de repente para não deixar ninguém chateado, a gente até faz para cumprir uma obrigação, para cumprir um protocolo. Mas lá dentro, nós sentimos que falta alguma coisa, porque é religião. Temos vivido religião. É como se fosse um molde externo que não tem condição de nos mudar na essência. Mas o Evangelho é diferente. Quando o Evangelho entra, ele de verdade entra. E aí muda o seu semblante. As pessoas quando começam a olhar para você, percebe pelo teu semblante que alguma coisa no teu coração mudou. Vão perceber, através também daquilo que você faz, não porque você faça para agradar alguém, mas porque é impossível não fazer. Porque aquilo que de fato passou a fazer parte da sua vida, é tanto você, é tanto o seu ser, o ser transformado, o ser regenerado, o ser edificado, o ser amadurecido, que o nosso caminhar vai refletir isso. Porque houve um impacto do Evangelho, não da religião. A religião mata. Porque chega uma hora que a pessoa não consegue mais viver de aparência. A religião mata, a religião cansa. A religião, ela traz fadiga para o nosso caminhar, porque é um conjunto de regras e obrigações que não estão no meu coração e que eu sinto a necessidade de cumprir esse status ou de cumprir esse protocolo. Então é enfadonha e chega uma hora que a pessoa já não aguenta mais. Quantas pessoas, infelizmente, quantos filhos de pastores, quantos membros de igreja, infelizmente estão nesse mundão afora, porque eles não aguentaram mais, houve um determinado momento que não aguentaram mais, não suportaram mais, regra sobre regra, palavra que vem de fora para dentro e não de dentro para fora, sobre palavra, e chega um momento que as pessoas não conseguem viver isso, não dão conta da religião. Mas o Evangelho é gostoso, o Evangelho é pacífico. O Evangelho é transformador. O Evangelho traz uma identificação no teu coração que você está fazendo a coisa certa, não porque você vai agradar alguém, mas porque você tem uma convicção lá dentro. Esse agora sou eu. Deus agora me forjou de uma forma diferente e eu entendi que fui visitado pelo Evangelho que veio para ficar. Um Evangelho que não é um visitante. Ele nos visitou, mas ele veio para ficar. E é nessa hora, queridos, que a nossa vida muda. E somos transformados de glória
em glória. Infelizmente, a grande parte dos que estavam aqui, estão aqui hoje à noite, não vieram na escola bíblica hoje de manhã ou na quinta-feira, quando você teve a oportunidade de aprender sobre as alianças, sendo que a última aliança é a maior e melhor. Quando a palavra agora não está mais fora de você, a última aliança é aquela em que a palavra é escrita no seu coração. E porque ela foi escrita no seu coração, ela faz parte da sua identidade, faz parte do seu DNA, faz parte da sua corrente sanguínea. Isso é o Evangelho. E o Evangelho, nesse texto bíblico, ele nos apresenta 3 verdades transformadoras. A primeira verdade é que, vindo ele, a Bíblia diz Jesus, esse ele é Jesus, vindo ele, nos evangelizou a paz. Diga, o Evangelho que eu conheço. Diga bem forte, bem animado, bem encorajado. O Evangelho que eu conheço é o Evangelho da paz. Amém, queridos? Qualquer coisa diferente disso não é Evangelho. O Evangelho da paz, ele é um Evangelho transformador. Talvez essa tenha sido a realidade de algumas pessoas que conheceram o Evangelho, estavam no mundo perdido. Só explicando um pouquinho essa passagem. E vindo ele, nos evangelizou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. Quem estava perto? O povo judeu, para quem primeiramente Deus ministrou a palavra. Lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, os estatutos, os regimentos. Deus ministrou ao povo judeu, e porque ministrou primeiro ao judeu, o judeu estava perto. Mas nós, gentios das nações, não tínhamos recebido os 10 mandamentos, não tínhamos recebido a lei de Deus, não tínhamos recebido a palavra, estávamos longe. Mas vindo ele, evangelizou paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. E aos que estavam longe, ele aproximou, aleluia. E nós estamos perto, e é por isso que esse evangelho é o evangelho de paz. Quando você traz alguém para próximo de você, você está dizendo, eu quero conviver com você. Nós estávamos longe de Deus, por quê? Porque o nosso pecado nos distanciava de Deus. Mas o que Cristo fez na cruz do Calvário, ele me pegou e pegou a você. Estávamos longe. E por que estávamos longe? Rebeldia, idolatria, fornicação, imoralidade, toda sorte de males. Estávamos longe. E porque estávamos longe, nós estávamos temendo. Temíamos o inferno, temíamos a condenação eterna, temíamos o juízo de Deus. Andávamos ansiosos, porque estávamos sem Deus no mundo. É o que diz toda essa passagem, quando você chegar em casa, você pega, estávamos longe, distantes e sem Deus no mundo. Sabe o que é isso? Totalmente perdido, sem esperança, sem aliança, totalmente angustiado, totalmente aflito. Mas o que ele fez? Ele te pegou que estava longe, e ele nos pegou que estávamos longe, e nos evangelizou a paz. E sem que nós merecêssemos, ele perdoou os nossos pecados, ele nos purificou de toda injustiça, ele passou o sangue dele e nos lavou a nossa consciência das obras mortas, das obras infrutíferas, do homicídio que praticamos, do aborto que praticamos, do adultério que praticamos, do roubo que praticamos, obras mortas. E nós estávamos aflitos por causa dessa condição. E o que ele fez? Ele nos perdoou, ele esqueceu a nossa maldade, ele nos evangelizou a paz, e ele nos trouxe para perto dele, aleluia. Mas o que nós vemos hoje? Muitas vezes, a pessoa sai do mundo e vem para a igreja e não conhece o evangelho da paz. Porque de repente na igreja, a única coisa que você se expõe é condenação, é culpa, é aquilo que você não conseguiu fazer, é o padrão que você não conseguiu atingir. E ao invés de você verdadeiramente conhecer experimentalmente o evangelho da paz, de repente você sai daqui mais pesado do que tudo. Você sai daqui porque você não encontra esperança. Mas qual é o evangelho no qual nós somos evangelizados? Evangelho da paz. Hoje, pelo sangue de Cristo, por meio do seu arrependimento, por meio da sua consciência de que esse evangelho no qual fomos evangelizados, nós vamos deixar ao pé da cruz do Calvário todas as nossas cargas, culpas, condenações, medo, insegurança, ansiedade, e vamos absorver no coração a essência do evangelho. E vindo ele, vos evangelizou a paz. Aliás, isso está relacionado a calçar os pés com a preparação
do evangelho da paz. O que Paulo quer dizer com isso? Leve essa paz para os outros. Porém, se eu não tenho vivido essa paz na minha vida pessoal, se todos os dias eu me sinto culpado, se todos os dias eu me sinto condenado, se todos os dias eu sinto que há um peso e há uma carga sobre a minha vida, que tipo de evangelho que eu vou conseguir levar? O apóstolo Paulo diz: calçai os vossos pés na preparação do evangelho da paz. E por que a preparação? Porque esse evangelho dentro de você é um processo. Você recebe essa paz no seu coração. Hoje, eu não sei o que te inquieta. Talvez você tenha chegado aqui com uma série de desafios que você não conseguiu resolver. E você está em meio a uma inquietação de alma. Quem sabe você se encontre aqui numa dúvida cruel. Quem sabe você não consiga dormir direito e você tem passado noites e mais noites e mais noites e não sabe o que fazer. Você precisa conhecer esse evangelho da paz. Porque esse evangelho da paz, quando ele entra no teu coração, ele queima e ele aniquila todos os argumentos de inquietação, de ansiedade, de preocupação, tudo aquilo que tem vindo sobre a tua vida para te deixar pesado. Hoje, calçar as sandálias da preparação do evangelho da paz significa, em primeiro lugar, conceber essa paz no seu próprio coração, em nome de Jesus. Quantos querem deixar aos pés do Senhor os argumentos que têm deixado você com ansiedade? Você tem andado preocupado. Há uma inquietação no seu interior. Eu quero, hoje, com muita alegria no meu coração, orar pela sua vida. Daqui a pouquinho, não é agora. Mas é a primeira verdade, é o evangelho da paz. Passa um radar na sua vida. Um radar é como se passasse um ponteirinho em todo o contexto da sua vida. E talvez num determinado momento, quando o ponteirinho vai numa certa direção, ele aponta um negocinho ali, ó. Aponta, opa, tem alguma coisa aqui. E ele continua, opa, tem uma outra coisa ali. E ele continua, opa, tem algo que não me pertence. Porque o evangelho me pertence. E isso que eu estou detectando no radar da minha alma e do meu coração não pertence ao evangelho. E esse evangelho da paz, ele me é transformador. Você está inquieto em relação aos seus filhos? Você precisa de uma experiência com Deus. Você está inquieto, e talvez a inquietação dos seus filhos faz com que você não durma às noites. Faz com que você não viva. Porque é como se você estivesse sempre assim, sabe quando a gente está aprendendo a respiração? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. O evangelho da paz arranca das suas mãos. O evangelho da paz, ele arranca estes argumentos que têm adoecido a sua alma. E faz com que você seja remetido a uma dimensão de fé. Eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E eu faço a boa confissão da fé. E eu aniquilarei todo o argumento de ansiedade e de preocupação, porque o evangelho da paz, no qual eu fui evangelizado, ele é transformador. Diga para o seu vizinho, receba o evangelho da paz no seu coração. A palavra de Deus nos diz lá em Colossenses que seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Você vai fechar um negócio, você vai comprar alguma coisa, ou você vai vender alguma coisa, você vai estabelecer alguma relação comercial. Antes de fazer qualquer coisa, consulte o seu coração. Porque o evangelho da paz há de trazer uma substância pacífica dentro de você. E haverá momentos em que você estará para fechar alguma coisa, mas você vai consultar o teu coração, não há paz. Não há paz. Há uma inquietação, você não sabe explicar. Você olha o contrato, logicamente falando ele é viável, ele é interessante. No seu raciocínio, tudo bate, a matemática é maravilhosa na sua cabeça. Mas no seu coração, no seu espírito, tem alguma coisa que te inquieta. Alguma coisa que diz, espera mais um pouco, espera até amanhã. Passa mais um tempo. O que é isso dentro de nós? É a paz como árbitro, como juiz, para as nossas decisões, para as nossas escolhas.
tudo aquilo que na nossa vida não for pautado na paz, não é evangelho. Tudo que não é de paz, tudo que não produz paz e convicção no coração, não faz parte do evangelho. Deus nos dirige na paz. Amém? Deus nos dirige na paz. E é essa paz que nós buscamos nessa noite. Você que já conhece a Jesus Cristo, mas você vai identificar no radar da sua vida as áreas que necessitam de uma entrega. E essa entrega vai se processar. E alguma coisa vai acontecer. E você vai ser invadido por uma paz sobrenatural, como própria promessa de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Tudo que é verdadeiro, pense no que é verdadeiro. Tudo que é honesto, pense no que é honesto. Tudo que é justo, pense no que é justo. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. E o Deus de paz será convosco, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? E foi isso que Jesus impetrou sobre os discípulos quando ele apareceu depois da ressurreição. Os discípulos estavam inquietos, porque Jesus tinha morrido, e os discípulos estavam com medo das autoridades religiosas, se trancaram numa casa com medo de saírem. E o que Jesus fez quando ele entrou? A primeira palavra que ele liberou, quando ele apareceu no meio dos seus discípulos: Shalom, paz seja convosco. Hoje você vai levar para casa uma dose sobrenatural de paz, eu creio nisso. Shalom, receba shalom para o seu coração. Receba shalom para os seus desafios, receba shalom para a sua vida, receba shalom para o seu trabalho, receba shalom para a sua família, para tudo que lhe diz respeito. Shalom. E tudo aquilo que no caminho voltar a inquietar a sua mente, você diga: isso não é evangelho. Eu vou entregar para o Senhor. E eu terei uma experiência com essa paz. É uma paz que excede o entendimento. É uma paz inexplicável. Ela não é matemática. É uma paz inexplicável que guarda a sua mente e guarda seu coração. E na medida em que você começa a andar pautado nessa paz, meu amado irmão, a sua vida vai mudar radicalmente. Você não vai ser mais agitado. Você não vai ser mais inquieto. Você não vai mais perder noites de sono, porque você vai ter um encontro com essa paz. Você vai viver cada dia o seu dia. Talvez amanhã você tenha uma bomba para desarmar. Mas hoje você vai dormir como um passarinho. Eu nem sei se passarinho dorme. Mas nessa noite você vai dormir de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque o amanhã pertence ao Senhor. E você vai aprender a viver essa paz no seu coração. Minha esposa, que é a bióloga, dorme ou não dorme? Eu atribuo a ela um monte de coisa, depois ela me dá bronca. Ele nos evangelizou a paz. Diga para o seu vizinho: o Senhor Jesus te evangelizou a paz. Diga isso para ele. Aleluia. Ele vos evangelizou a paz. Você vai calçar as sandálias da preparação do evangelho da paz? Você vai levar a paz para os outros? Você precisa ter dessa paz transbordante para você. Porque a primeira coisa que a pessoa vai ouvir não é a tua palavra, mas é a tua reação agitada. A maneira como você lida com os problemas. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Antes das pessoas ouvirem a tua palavra, eles vão olhar nos teus olhos. Eles vão ver as tuas ações. Levar o evangelho da paz. Esse evangelho da paz tem que te curar primeiro. Tem que ser transformador primeiro dentro de você. A segunda verdade do evangelho que transforma a nossa vida é o que está no versículo ainda 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Repita esse versículo após mim. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A primeira verdade do Evangelho é que esse Evangelho é de paz. A segunda verdade é que ele nos inaugurou um caminho, um acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. E talvez isso para você não seja muita coisa,
mas talvez seja a coisa mais extraordinária que a gente tenha à nossa disposição. Você tem acesso ao chefe, você tem acesso ao Pai das luzes, você tem acesso ao Pai que governa todas as coisas, você tem acesso o que você não tinha antes, o teu caminho em relação a Deus estava obstruído, você não conseguia se achegar diante de Deus, estava perdido, sem aliança e sem direção, mas o que Jesus veio fazer? Ele removeu o obstáculo que havia entre nós e Deus, entre Deus e nós, e Ele abriu um caminho livre, Ele abriu um caminho, um acesso ao Pai. E o que isso significa? Querido, quanto mais você se apropria desse caminho, mais a sua vida conhece o poder desse Evangelho. O grande problema, queridos, é que apesar de termos um privilégio de acessarmos a Deus, talvez você consulte agora a sua vida devocional e chegue à conclusão que você tem orado tão pouco, que você tem passado por esse acesso tão poucas vezes, que tendo um acesso tão livre e desobstruído, você não visita o trono. Talvez você não visite o lugar onde Ele fala, o lugar onde Ele dá direções, o lugar onde Ele transforma a sua casa. A Bíblia diz que por Ele, por meio de Jesus, há um acesso a Deus. Esse acesso foi visto por Jacó muitos anos antes. Enquanto Jesus ainda não tinha vindo, Jacó, quando ele estava no deserto, ele teve uma visão de uma escada. E essa escada ligava a terra aos céus, e os céus à terra, e anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Essa escada é Jesus, o caminho que nos leva a Deus, é o acesso ao Pai, é o caminho livre, é um caminho desobstruído. Mas qual é o objetivo dessa palavra específica? Trazer ao seu coração o estímulo para você passar por esse caminho. Porque entre Jesus abrir o caminho e eu passar pelo caminho, há uma enorme diferença. Ele abriu, há um acesso livre e desimpedido diante de Deus. Eu tenho usado esse acesso. Vejo como a Anhanguera ficou boa. Vejo como a Bandeirantes ficou boa. 300 quilômetros daqui até São Paulo, livre, desobstruído, há um caminho. E quando estou de férias, eu pego esse caminho. E quando estou nesse caminho, há um refrigério no meu coração. Minha família está lá. Então eu saio daqui, pego. Alguns descansam saindo de São Paulo, né? Saindo de São Paulo. Às vezes eu descanso indo para lá, porque a família está lá. Tomo um cafezinho com leite que minha mãe prepara ainda. Tem 84 anos, ela prepara. Mas como é gostoso pegar aquele caminho, aquele acesso livre e desobstruído, e naquele caminho parece que eu estou num outro lugar, parece que eu estou numa outra dimensão, é um caminho aberto. Se isso é um caminho daqui para São Paulo, que dirá daqui para Deus? Estava lá em Bogotá, nesses 30 dias, estava lá, com a cabeça aqui, tinha acabado de mudar, com uma série de coisas, uma série de desafios para colocar tudo no seu devido lugar. Eu falei, Senhor, eu estou longe. Como eu posso fazer para que tudo fique em ordem, para que nada saia do lugar? A primeira coisa, eu comecei a relacionar tudo o que eu precisava. Todos os meus desafios, detalhes por detalhe. Dava nome aos bois, dava números, dava tudo. Uma relação. Estava lá em Bogotá. Eu disse, Senhor, eu me aproprio desse acesso a tua presença, porque eu estou conversando com o chefe, mais do que chefe, eu estou conversando com o Pai que sabe, o Pai que me conhece, o Pai que conhece e que controla todas as coisas. Eu relacionei todas as coisas, Senhor, eu coloco em tuas mãos. Pouco tempo passou, 80% daquilo que eu coloquei, ontem eu peguei a listinha de novo, e na hora que eu começo a comparar uma coisa com a outra, obrigado, Senhor. Vejo a tua fidelidade, vejo a tua mão, vejo o teu cuidado, vejo o teu amparo, vejo o teu pastoreio. Obrigado, Senhor, obrigado, porque nada ficou fora do lugar. Estou falando, querido, por meio dele, de Jesus Cristo, temos acesso ao Pai. Esse é o encontro que você tem com Ele, o encontro do qual você não pode prescindir, é o encontro que você não pode relegar a uma instância menor ou uma prioridade pequena, é o teu encontro com o Pai, é um acesso, um caminho aberto. Mas eu te pergunto, você tem passado por essa estrada? Você tem subido nessa escada, ou por essa escada?
Sabe que a visão de Jacó foi uma visão tremenda. Que nessa escada, anjos de Deus subiam e desciam. Eu te pergunto, o que os anjos fazem subindo e descendo? Trazendo respostas. Os anjos são ministradores a meu favor. Os anjos são ministradores a teu favor. Anjos que sobem e descem, que nós não vemos, que nós não conhecemos, mas são anjos mensageiros, são anjos que trazem respostas, são anjos que se movem para trazer livramento, que você nem sabe, nem se dá conta, mas anjos sobem e descem, anjos sobem e descem. Sabe quando sua filha sai de casa para um evento, ou seu filho ou alguém, e você fala, Senhor, guarda, guarda, traga de volta, abençoa. Os anjos que sobem e descem. Mas esse caminho tem que ser percorrido, queridos. Esse caminho tem que ser visitado. Esse caminho tem que ser familiarizado. Primeira verdade é que o evangelho, no qual fomos evangelizados, ele é de paz. A segunda verdade é que um caminho novo e vivo foi aberto de acesso ao Pai. E isso deve nos levar a nos perguntar como está a nossa vida devocional, como está a nossa vida de acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, a palavra nos diz no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Repita após mim. Assim que já não sou mais estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Esse evangelho, querido, que a gente precisa entender e assimilar no nosso coração, é o evangelho de paternidade, é o evangelho de filiação, é o evangelho de família. Há uma grande diferença entre ser estrangeiro e forasteiro. O estrangeiro e o forasteiro olha para Deus e diz o seguinte: o Senhor não tem nenhuma obrigação para comigo. O Senhor não tem nenhum dever para comigo, porque eu não sou da tua família, eu não sou da tua casa, eu não ando nas tuas leis. O estrangeiro, o forasteiro. Mas qual é a grande diferença de ser da família? Não somos estrangeiros, somos da casa, somos da família. E na casa do Pai há pão, na casa do Pai há provisão, na casa do Pai há direção, na casa do Pai há cura, na casa do Pai há restauração. Não sou estrangeiro, eu sou da família de Deus. A Esther um dia compartilhou, a Esther é a nossa filha do meio, e ela compartilhou um dia quando a gente estava almoçando, de que uma palavra que eu havia dado para ela quando ela era menor, havia mexido com ela, tinha ficado gravado no coração dela. Ela tinha um trabalho de escola, que acho que todo mundo aqui já deve ter passado, de ter que levar isopor para fazer os planetas, né? Algum trabalhinho ali de ciências e tal. E aí, isopor, algumas bolinhas de isopor ela tinha que levar. E ela estava ansiosa, porque eu não tinha comprado ainda, e ela estava meio assim, dizendo, será que o pai vai pisar na bola? E até que eu cheguei para ela e falei assim, Esther, fica tranquila, você é minha filha, eu sou teu pai. Eu tenho um dever para com você. Como pai, eu direciono a sua vida, não vai faltar nada. E então eu fui numa loja e eu comprei uma bola de isopor grande. E aí quando eu cheguei com esse isopor em casa, ela falou, pronto, agora que eu vou passar a vergonha na frente dos meus colegas, porque todo mundo vai levar aquela bolinha pequenininha para fazer os planetas, e eu vou chegar lá com essa bola grande de isopor. E quando ela chegou ali meio escondendo o isopor na bolsa, só para mostrar na hora H, mas quando ela tirou da bolsa, e que o professor olhou para todas as bolinhas do pessoal que estava lá, ele pegou a dela e diz, olha, era essa que eu queria. É essa que vai exemplificar exatamente aquilo que eu queria mostrar para vocês. E eu quero dizer com isso, que quando eu disse para ela, descansa, porque eu sou teu pai. Descansa, porque não vai faltar nada para você. Se eu que sou o pai, terreno, sujeito a falhas e sujeito a esquecimento, e a falhar para com o filho, fiz isso. E isso marcou o coração dela e ela aprendeu a descansar.
Eu tenho uma experiência pessoal. Quando eu era pequeno, meus pais não tinham carro, às vezes a gente tinha que ir para determinados lugares, e eles se perdiam no lugar, e eu começava a querer me inquietar, mas eu disse, não, isso não é um problema meu, é um problema dos meus pais. Eu sou filho, e eu vou descansar, e nós vamos chegar. E eu aprendia que mesmo batendo um pouquinho e demorando um pouquinho, mas meus pais me levariam no lugar que eu precisava chegar. Quem sabe esse evangelho que você conhece seja um evangelho do ser estrangeiro. Ou do ser forasteiro. Porque o teu sentimento é de desamparo. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas quem sabe hoje fica um pouco mais claro para você diagnosticar como é que tem sido a sua vida. Quem sabe seja um evangelho de forasteiro. De estrangeiro. Mas não um evangelho de filiação. No evangelho de paternidade, onde você se sente inserido numa família, numa casa, onde Deus é teu pai e te conhece em todas as coisas, e há de trazer direções para todas as áreas da sua vida, porque você é filho. Se você hoje ainda não se vê na condição de filho, talvez não tenha ainda se arrependido dos seus pecados e não tenha vindo para a família de Deus, hoje Deus te chama. Hoje Ele te convida a fazer com que esse evangelho de paz, a fazer com que esse evangelho de acesso ao Pai pelo Espírito, e esse evangelho onde não somos mais forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, se torne uma verdade real na sua vida. Eu quero orar com você nesse sentido. Por favor, por gentileza, vem aqui à frente. Quero chamar os músicos também para que venham. Vamos orar. Vamos abraçar esse evangelho, queridos? Vamos colocar diante de Deus aquilo para o qual nós não temos respostas? Vamos descansar nele? Vamos entrar numa dimensão de paz, de entrega? Em nome de Jesus. Amém. Comece a fazer a sua oração pessoal, querido. Nessa hora. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu cuidas de nós de uma forma sobrenatural. Obrigado, Senhor. Entregamos aos teus pés agora nossas culpas, nossos medos, nosso sentimento de desamparo, nossas inquietações. Nessa hora, Pai, nos aproximamos de Ti com inteiro coração, certos de que o Senhor abriu um acesso ao Pai, por meio de Jesus. Não tínhamos esse acesso, mas esse acesso nos foi aberto, nos foi outorgado pelo sacrifício de Jesus. Eu quero me apropriar desse caminho, eu quero visitar esse caminho, eu quero ser íntimo desse caminho de acesso ao Pai. Pai, que a nossa vida de oração seja revolucionada, que a nossa vida agitada, preocupada, corrida, comece a dar lugar à quietude, comece a dar lugar à reflexão, comece a dar lugar à espera em Deus. Quantas vezes deixamos de frutificar para Ti, porque não conseguimos calçar essas sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Não conseguimos calçar essas sandálias. Primeiro, porque não conhecemos efetivamente esse Evangelho da Paz. Segundo, porque não nos utilizamos desse acesso aberto pelo sangue de Jesus. Não visitamos este lugar, não trafegamos por este lugar. E talvez em terceiro lugar, nos vemos como forasteiros, estrangeiros, não dignos, não merecedores de coisa alguma. Ficamos como que mendigando um favor de Deus, sendo que Ele, como Pai, tem prazer em nos abrir as possibilidades. Ele, como Pai, quer aguçar, alimentar a nossa fé, para nos levar a uma dimensão de maior intimidade, que possamos ver a paternidade divina agindo sobre a nossa vida e mudando a nossa maneira de caminhar a partir destes dias, Senhor. Eu quero Te agradecer pela oportunidade de ministrar essa palavra, pelo privilégio de anunciar a Tua palavra, e interpreta a Tua palavra em cada coração.
Que cada um possa aplicar essas verdades nas suas realidades pessoais, familiares, profissionais, nas inquietações que emergem todos os dias. Senhor, ajuda-nos nessa hora. Colocamos aos teus pés, no nome de Jesus, e nos vemos como filhos, nos vemos como concidadãos dos santos e da família de Deus. Enquanto você continua colocando a sua vida diante de Deus, vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar, que Ele é digno de ser adorado. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Eu sonho sendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego. Coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Eu sonho sendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego, aleluia, Jesus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Vamos entregar? Vamos colocar nossos filhos diante do Senhor agora? Vamos todos juntos. Ore agora pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu cônjuge. Pai, nessa hora entregamos a nossa casa em tuas mãos. Nossos filhos não são nossos, são teus. E que o Senhor os leve por caminhos, pelos caminhos que o Senhor tem determinado, caminhos de vida, caminhos de paz, caminhos de edificação, caminhos de livramento. Guarda-os de todo mal. Em nome de Jesus, traz cura para quem precisa de cura, traz restauração para o cônjuge. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus para que o futuro da nossa casa esteja totalmente nas tuas mãos. Hoje entregamos a nossa causa, hoje descansamos em relação aos desafios que temos, porque sabemos que é o Senhor quem cuida. Entregamos e confiamos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelas questões profissionais, oramos pelas questões financeiras, oramos pelos negócios, pelos relacionamentos comerciais. Eu oro agora pelo teu povo que necessita também de uma direção profissional, para aquele que está desempregado, a provisão de um emprego. Ó Deus, para aquele que está empregado, para aquele que tem a sua empresa, mas passa por desafios, traga o teu shalom nessa empresa, traga o teu shalom na vida desse empresário, dessa empresária, em nome de Jesus. Traz a tua bênção para essa dona de casa, traga, Senhor. Eu oro para que em todos os ambientes da nossa vida possamos ser impactados
impactados por esse evangelho da paz. Que Satanás perca hoje todos os argumentos que ele tinha na nossa inquietação, tentando nos oprimir. Todos os argumentos satânicos, eles são hoje demolidos em nome de Jesus, porque somos invadidos por uma paz inexplicável, por uma paz fruto de uma entrega real, de uma entrega convicta que é a que te fazemos nesta hora, neste momento da nossa oração. Cura os enfermos, Senhor, passa o sangue de Jesus na vida de cada enfermo. Venha com teu sangue purificando, curando as células cancerígenas, curando, Senhor, trazendo vida no teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar em oração. Eu creio que Deus está ministrando agora também no seu físico. Eu vou pedir para minha esposa orar. Eu creio que o Espírito de Deus vai de trazer agora uma restauração física. E aquilo que o Espírito colocar no coração dele. Feche teus olhos. Contemple a cruz de Cristo, onde há provisão. E essa provisão é eficaz. Toda a obra de Jesus na cruz do Calvário foi total. Não foi uma obra inacabada. Olhe para a cruz. Veja ali toda a tua provisão. Coloque aos pés da cruz o câncer. Coloque toda a enfermidade. Interceda por outros. Se você tem uma pessoa, a mãe, o pai, um parente, um vizinho, um irmão, uma irmã, Pai, contempla agora, Senhor, cada coração, as orações dos santos que se fazem neste lugar. Contempla, Senhor, contempla, Deus, contempla. Aplicamos o sangue do Cordeiro, sangue que te redime, sangue que liberta, sangue que resgata. Oh, sangue de Jesus, passa o teu sangue. Aplicamos o sangue do Cordeiro sobre todo problema de hérnia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo abscesso, todo tumor, em nome de Jesus, aplicamos o sangue do Cordeiro agora. Aplicamos o sangue do Cordeiro sobre todo tumor no reto, na próstata, todo tumor na bexiga. Aplicamos o sangue do Cordeiro. Contemple o sangue do Cordeiro sendo aspergido nesta enfermidade que nós amaldiçoamos agora. Em nome de Jesus, todo mal, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e expulsamos agora todo espírito de enfermidade, toda enfermidade que tem resistido, pessoas que têm carregado este mal anos e anos. Seja curado, em nome de Jesus, seja curada da depressão, da síndrome do pânico, da angústia, da tristeza. Seja curada agora. O sangue de Jesus está sendo aspergido e ele resgata a vida que você tinha antes. Todo roubo da alegria, todo roubo do convívio familiar, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, põe a mão, Pai, nos ossos. Põe a mão, Pai, nos ossos que estão frágeis. Senhor, devolve, restaura o líquido, restaura os nervos, os tendões, restaura as cartilagens. Senhor, os ossos, Senhor, ossos que estão
ó Deus, fragilizados, que não podem ser, a pessoa não pode nem ser locomovida de um lugar para outro, porque os ossos têm se quebrado. Oh, aplicamos o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, o coração ferido, o coração que sangra, meu Deus, em nome de Jesus, restaura. Abraçamos nesta noite o Teu Evangelho da paz. Abraçamos nesta noite o Evangelho que transforma as nossas vidas e queremos desfrutar, experimentar verdadeiramente do Teu amor para conosco. Cura, Senhor, batiza com o Teu amor este coração que está ferido, decepcionado, frustrado. Oh Senhor, esse coração que chora, põe a Tua mão agora, Pai. Fortalece, anima, encoraja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, põe a Tua mente, põe a Tua mão, Senhor, na mente agora. Na mente agora. Em nome de Jesus, todo problema na mente, mental, toda passividade de mente, oh Senhor, pensamentos vãos, Senhor, em nome de Jesus, toma essa mente agora cativa ao Teu senhorio, em nome de Jesus, e arranca todo o lixo que Satanás tem jogado e que tem afetado, consumido a sua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo problema de circulação, aplicamos o sangue do Cordeiro. Aplicamos o sangue do Cordeiro. Aplicamos o sangue do Cordeiro nos órgãos, no pâncreas. Meu Deus, aplicamos o sangue do Cordeiro no fígado. Toda doença hereditária, toda maldição hereditária, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Ser curado, ser curado, ser curado no estômago, ser curado toda a parte abdominal, de toda gastrite nervosa. Aplicamos o sangue do Cordeiro. Eu aplico o sangue do Cordeiro. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Passa. Toca, Senhor. Abraça-nos nesta noite. Envolve-nos com o Teu amor e cura-nos. Entregamos a nossa vida, todo o nosso ser a Ti, Senhor. A nossa casa, os nossos filhos, tudo que temos, Senhor, tudo que temos, tudo que somos é Teu, tudo é Teu, Senhor. Entregamos a Deus. Cura, Senhor, cura, Pai. Traz vida. Onde há caos, Senhor, onde há caos, sopra do Teu Espírito. Sopra do Teu Espírito. Mesmo aquele que não está aqui hoje, Senhor, mas que Teu servo e Tua serva têm intercedido. Oh, sopra da Tua vida para que haja ressurreição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo Teu carinho que nos envolve, pelo sangue precioso de Jesus, agindo na vida de cada pessoa aqui. Te agradecemos, Senhor. Alguém hoje que está arrependido dos seus pecados e deseja confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se há alguém, levante a sua mão, você que nos visita e que ainda não fez essa entrega de vida para Jesus. Hoje o Senhor te convida para que seu nome seja escrito no livro da vida, lá no céu, não no nome da igreja, lá no céu, e que a partir de hoje o Espírito de Deus possa morar na sua vida para fazer a diferença. Alguém, levante a sua mão. Glória a Deus. Tem um casinho. Fica um pouquinho. Quero orar por Vamos orar com ele. Queria que
Quem puder orar comigo essa oração, repita, querido, após mim essa oração. Se houver mais alguém hoje desejoso de entregar seu coração para Jesus, estamos aqui para orar. Vamos orar? Pai querido, nesta noite eu ouvi a mensagem de salvação. Eu estava perdido, mas vamos orar do jeitinho que eu estou orando, tá bom? Eu estava perdido e hoje eu me encontrei no teu evangelho. Eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador pessoal. Estou arrependido dos meus pecados e de viver no controle da minha própria vida. Mas a partir de hoje, eu entrego a chave do meu coração nas mãos de Jesus. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, Senhor. E dá-me um novo coração para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Um abraço de Jesus. Um abraço desse irmão querido aqui. Jesus nos abraça agora. Dê um abraço no seu irmão. Diga para ele que o Evangelho da Paz será uma realidade na vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos dar graças a Deus por essa noite. E que você tenha uma noite de vitória, uma semana de vitória. O Senhor te dará autoridade especial nessa semana. Pai, eu quero te agradecer e liberar sobre o teu povo a bênção que já foi liberada na cruz do Calvário. A bênção da autoridade espiritual, a bênção da fé, a bênção do entendimento, da revelação, da força no Senhor para enfrentar os desafios. Que essa semana seja uma semana sobrenatural, vivida aos teus pés, com este acesso ao Pai sendo realmente desfrutado para a glória do teu nome, no nome precioso de Jesus. Que o Evangelho da Paz inunde o nosso coração e que nos vejamos realmente como filhos amados, não mais forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e pertencentes à família de Deus. Que a graça que é em Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Boa semana.